Seja bem-vindo ao mundo marcial. O fundador do Karate Shito-ryu, Keno Amabuni, nasceu em 14 de novembro de 1889 em Shuri, Okinawa. Ele pertencia à 17ª geração de um dos mais corajosos guerreiros do reino Ryukyu, Ken Oshiro. O próprio Keno Amabuni era uma criança fisicamente fraca. No entanto, os membros de sua família frequentemente contavam histórias sobre seus famosos ancestrais e ele sonhava em se tornar fisicamente forte. Aos 13 anos, Keno foi aceito como aluno na escola do famoso mestre de karatê Anko Itosu, que morava em Shuri. Keno Amabuni treinava todos os dias, mesmo durante tufões, e em 7 anos aprendeu a arte do shurichi. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Quando Keno tinha 20 anos, ele começou a estudar a arte do Narate com o grão-mestre, Kanryu Gaona. Mais tarde, essas duas direções principais do Karatê de Okinawa formaram uma base para o estilo Shito-ryu criado por Keno Amabuni. Keno Amabuni trabalhou na polícia por cerca de 10 anos. Seu trabalho exigia que ele visitasse diferentes partes do país e ele teve a oportunidade de estudar outras formas de karatê com mestres locais pouco conhecidos. O início do século XX tornou-se um período de uma ampla disseminação do karatê. Em 1910, foi incluído no programa escolar como um assunto separado, o que significava o reconhecimento oficial do karatê. Mas a educação sobre o karatê ainda carecia do sistema. A maioria dos mestres prestou mais atenção ao treinamento físico do corpo, socos, cotovelos e dedos, usando makiwara e sacos de areia. Não havia uniforme padrão de karatê, como existe agora. Durante esses anos, Keno Amabuni iniciou sua atividade de ensino. Juntamente com seu mestre, Mabuni criou a escola Karatê-do para o estudo dessa arte marcial. Em 13 de fevereiro de 1918, nasceu seu filho mais velho, Kenei. No mesmo ano, Keno Amabuni começou a popularizar o Karatê-do e muitos mestres conhecidos o ajudaram. Ele organizou reuniões em sua casa, nas quais participaram Gishin Funakoshi, Shoju Oshiro, Shoshin Shibana, Tokuda, Shinpan Shiroma, Seisho Tokumura e Oko Ishikawa. Além disso, em 1918, ele teve a honra de demonstrar karatê-do na escola secundária Okinawa, na presença do príncipe Kuni e do príncipe Kachio. Em 1924, Keno Amabuni tornou-se instrutor de karatê-do em 2 escolas e recebeu a honra de demonstrar a arte ao príncipe Chichibu. Em 1925, Keno Amabuni, com outros mestres, organizou o Okinawa Karatê-do Clube, que deu vida ao seu antigo sonho de estabelecer um dojo de treinamento permanente. Muitos líderes famosos do Karatê-do, como Juhatsuki Oda, Shojun Miyagi, Shoki Motobu, Shomonashiro, Shoju Oshiro, Shoshin Shibana, Wu Xiang e o mestre chinês do estilo Garça Branca. Keno Amabuni e Shojun Miyagi se tornaram os instrutores permanentes do clube como os membros mais jovens. Nessa época, os instrutores se concentravam no treinamento físico e na prática de kumite. Quando um aluno pediu ao professor para explicar algo, ele deu a ele a oportunidade de atacá-lo e respondeu demonstrando várias técnicas de defesa. O treinamento foi apenas uma prática contínua das mesmas técnicas. Todos os mestres tinham técnicas variadas, mas o principal método de ensino era o mesmo treinamento prático. O ano de 1927 foi extremamente importante para Keno Amabuni. Ele conheceu Jigoro Kano, fundador do judô moderno, que chegou a Okinawa para abrir um novo judô dojo. Shojun Miyagi e Keno Amabuni tiveram a oportunidade de demonstrar e explicar a Jigoro Kano as técnicas do Karatê-do. Jigoro Kano foi inspirado pelo Karatê-do e considerou a arte ideal do Budo para defesa e ataque. Ele falou sobre a necessidade de ampla disseminação do Karatê-do no Japão. Ser tocado por essas palavras de inspiração, decidiu se mudar para Osaka e dedicar-se ao desenvolvimento e popularização do Karatê-do Shito-ryu no Japão. Como o Karatê-do era uma arte original de Okinawa, Keno Amabuni enfrentou uma percepção errada do Karatê-do quando se mudou para Osaka. Não havia dojo de treinamento público e Keno tentou popularizar o Karatê-do nos departamentos de polícia e nos templos budistas. O público em massa teve alguma dificuldade em aceitar o Karatê-do, especialmente o katas, e frequentemente o chamava de os punhos que dançam. Keno Amabuni trabalhou dias e noites, tentando inventar maneiras de popularizar o Karatê-do. Ele até fez uma apresentação de quebra de tijolos e tábuas, mostrando ao público a força da nova arte marcial. O Karatê-do às vezes era usado durante as lutas habituais, que contradiziam sua ideologia e reputação. A polícia também tentou se opor ao Karatê-do, pois houve casos em que criminosos foram feridos durante a prisão. Apesar de todas as dificuldades, Keno Amabuni permaneceu no caminho eleito. Seus esforços titânicos finalmente tiveram sucesso e, como resultado, a organização chamada Dainion Karatê-do Kai foi criada em 1931.
Posteriormente, essa organização foi renomeada para Nihon Karate Dukai e se tornou o antecessor do moderno Shito-Ryu. Muitos dos membros participantes do Dai Nihon Karate Dukai eram estudantes diretos de Keno Amabuni. Hoje eles formam um núcleo de Shito-Ryu na Federação Japonesa de Karate-Do e continuam a transferir a arte marcial de Keno Amabuni para seus alunos. Após a Segunda Guerra Mundial, os clubes de Karate-Do começaram a abrir um após o outro em escolas e universidades. Eles organizaram torneios e prepararam o Campeonato Nacional do Japão. Durante os difíceis anos do pós-guerra, Mabuni ajudou a reconstruir o Japão, dedicando-se ao desenvolvimento e ampla disseminação do Shito-Ryu Karate-Do. Infelizmente, ele não teve tempo de dar vida a seus planos porque veio a falecer em 23 de maio de 1952. O Karatê do Shito-Ryu, ao contrário de outros estilos de Karatê, tem muito mais katas. Segundo Keno Amabuni, o aluno, ignorando o kata e praticando apenas kumite, nunca progredirá no karatê e nunca entenderá seu significado. O centro de Nihon Karate Kai era a área de Kansai. Devido aos esforços de Manzo Iwata, um dos melhores alunos de Keno Amabuni e presidente da Federação Japonesa de Karate Shito-Ryu, o ramo oriental, centrado em Tóquio, foi organizado em novembro de 1960. No mesmo ano, o filho do fundador, Kenei Mabuni, organizou uma filial ocidental centrada em Osaka. Ambos os clubes realizaram campeonatos independentes até 1964, quando ocorreu o primeiro campeonato conjunto do Shito-Ryu Karate. Em outubro do mesmo ano, a Federação Japonesa de Karate-Do foi formada. Em fevereiro de 1973, as filiais ocidental e oriental do Nihon Karate-Do se fundiram, levando à formação da Federação Japonesa de Karate-Do de Shito-Ryu. A Escola Karate do Shito-Ryu iniciou atividades internacionais. Os mestres do Karate-Do foram enviados para a Ásia, América Latina, Estados Unidos e Europa. Representantes oficiais de diferentes países se reuniram na Cidade do México em novembro de 1990 para discutir o desenvolvimento do Karate-Do no mundo e a criação da Federação Internacional Karate-Do Shito-Ryu. A mesma questão foi discutida simultaneamente em Havana durante o primeiro Campeonato Pan-Americano de Karate-Do Shito-Ryu. E, finalmente, em 19 de março de 1993, foi criada a Federação Mundial de Karate Shito-Ryu com o centro em Tóquio, com Manzo Iwata como presidente. Representantes oficiais de 28 países participaram do primeiro Campeonato Mundial de Karate do Shito-Ryu. O nome Shito-Ryu não tem significado literal, mas honra os dois principais professores da vida de Keno Amabuni, que são Anko Itozu e Kanryu Igaona, características do treinamento e das técnicas do Shito-Ryu. O Karate Shito-Ryu incorpora uma ampla gama de técnicas, incluindo golpes, chutes, bloqueios, agarres, travamentos, arremessos e rasteiras. Emprega uma variedade de ataques com as mãos, incluindo socos, ataques com faca da mão, ataques com a ponta dos dedos. Essas técnicas são usadas para atingir áreas vitais do corpo, como cabeça, pescoço e plexo solar. Técnicas de chute. Shito-Ryu também utiliza uma variedade de chutes, incluindo chutes frontais, chutes circulares, chutes laterais e chutes ganchos. Essas técnicas são usadas para atingir um oponente à distância e atingir áreas como pernas, costelas e cabeça. Técnicas de bloqueio. Shito-Ryu enfatiza o uso de técnicas de bloqueio eficientes e eficazes para se defender dos ataques de um oponente. Isso inclui bloqueios de antebraço, bloqueios altos, bloqueios baixos e bloqueios circulares. Técnicas de agarrar. Shito-Ryu também inclui técnicas de agarrar, como travamentos e arremessos de articulação. Essas técnicas são usadas para controlar o movimento de um oponente e neutralizar seus ataques. Os métodos de treinamento de Karate Shito-Ryu foram projetados para desenvolver força física, flexibilidade, velocidade, resistência e foco mental, incluindo posturas, golpes, chutes e bloqueios. Os praticantes executam essas técnicas repetidamente para desenvolver a memória muscular e melhorar sua forma e técnica. Comitê é o componente de treino de Shito-Ryu. Envolve brigas controladas com um parceiro e permite que os praticantes apliquem suas técnicas em um ambiente mais realista. Kata é uma série pré-arranjada de movimentos que simulam uma luta contra vários atacantes. Os profissionais executam kata repetidamente para desenvolver sua técnica, velocidade e foco. Treinamento Makiwara. Makiwara é uma tábua ou poste de madeira usada para desenvolver poder e técnica de perfuração. Os praticantes dão socos no Makiwara repetidamente para desenvolver a força e a coordenação muscular necessárias. Força e condicionamento. Os praticantes de Shito-Ryu também se envolvem em exercícios de força e condicionamento para melhorar sua aptidão física. Isso pode incluir exercícios como flexões, abdominais, agachamentos e outros exercícios de peso corporal. Meditação. O foco mental é um componente essencial do treinamento de Shito-Ryu.
Os praticantes se envolvem em meditação e outros exercícios mentais para melhorar seu foco, concentração e consciência. O Karatê Shito-Ryu pode ser praticado em formas de contato total e sem contato, dependendo da abordagem de treinamento e dos objetivos do praticante. No treinamento de contato completo, os praticantes podem se envolver em lutas ou competições, usando equipamentos de proteção, como luvas e capacete, para minimizar o risco de ferimentos. O treinamento de contato completo foi projetado para simular uma situação de autodefesa na vida real e testar a técnica, velocidade e potência do praticante. O Karatê Shito-Ryu é um estilo abrangente de karatê que enfatiza o treinamento físico e mental. É conhecida por seus movimentos fluidos, técnicas práticas de autodefesa e uma abordagem equilibrada ao treinamento. Com treinamento e prática regulares, os praticantes de Shito-Ryu podem desenvolver um alto nível de proficiência em técnicas de autodefesa e habilidades em artes marciais. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.